Olá, professora, tutora, colegas. Nós somos acadêmicos do curso de Pedagogia da 6ª fase. Nós somos do Polo de Três Etilhas. E nesse momento nós vamos estar desenvolvendo um trabalho na disciplina de Análise e Produção Textual 3. É o trabalho final da disciplina e nós temos como título nosso trabalho Citações e Referências. Eu sou Marinês Pique. O meu nome é Neuceni Surti. Meu nome é Ana Cláudia Santos. Eu me chamo Vanessa Klein. Meu nome é Marichele Todeschini Corol. Meu nome é Andréia Schwantz dos Santos. Me chamo Juliana de Bertels. Para iniciar nosso trabalho, nosso seminário, nós vamos falar sobre citações e referências. Nós sabemos que todo o trabalho científico, todo o trabalho acadêmico, toda a produção textual é fundamental que tenha essa fundamentação teórica. E para isso nós usamos de citações. Então essas citações, elas são hipóteses, elas são textos de outros autores que vêm a contribuir com a nossa ideia, com o nosso raciocínio, com a produção que estamos desenvolvendo. Então, a citação, ela é um material que nós vamos estar utilizando, produções de outros autores, e elas podem acontecer em duas formas. Eu posso estar usando uma citação de apoio para fundamentar alguma ideia que eu já expus, então ela vem a fechar com o trabalho que eu desenvolvi, ou eu posso usar uma citação inicial e a partir dela desenvolver a ideia daquele texto. Então nós sempre precisamos tomar cuidado com essas nossas citações para também identificar o autor dessa citação. Sempre é necessário que o autor seja identificado, tanto no momento em que nós estivermos usando a citação, como no final do trabalho, na referência também. Então, a citação, ela é a transcrição de algum outro texto, de um outro material, que nos vai servir de apoio. E essa citação, ela pode ser curta ou longa. Essa citação, ela precisa ser identificada na página do material que nós usarmos como apoio e também o autor e o ano em que esse material foi produzido. Tão importante quanto usar a citação é a referência. Caso isso não aconteça, nós vamos estar cometendo o plágio. Então, é uma questão ética, moral, que se faz necessária identificarmos o autor do material que nós estamos usando. Se nós usarmos da ideia de um outro autor e não identificarmos ele, nós vamos estar cometendo o plágio. Então, sempre que nós usarmos da citação, no final do trabalho é importante que seja feita a citação, a referência no caso dessa citação. A referência, então nós vamos estar identificando o autor inicialmente pelo sobrenome com letra maiúscula e na sequência o nome dele em letra minúscula. Nós vamos identificar o nome da obra e aí na sequência, seguindo a orientação da ABNT. Nós vamos ter
materiais com apenas um autor, nós vamos poder estar usando materiais onde que aparecem 2 autores. Nesse caso, eu identifico o primeiro com o sobrenome maiúsculo e depois o nome com letra minúscula. Separo com ponto e vírgula. Uso o segundo autor com também letra maiúscula o sobrenome e o nome em letra minúscula. A mesma coisa acontecendo quando nós temos 3 autores. Quando uma determinada obra foi elaborada com mais de 3 autores, eu identifico o primeiro autor e utilizo a expressão etial para identificar que essa obra tinha mais que 3 autores. E sempre, né, nas referências no final do trabalho. Quando eu fizer a citação e também tiver 2 ou 3 autores, identifico o sobrenome deles, coloco entre parênteses o ano e a página da obra, e quando for mais que 3 autores, logo já na citação, identifico o primeiro autor e também utilizo a expressão etial para identificar que tem mais do que 3 autores nessa obra. Então, extremamente importante usarmos citações para fundamentar nossos trabalhos e tão importante também as referências ao final do trabalho. Então, como a colega Marinês, né, já colocou muito bem, né, a importância de fazermos a referenciação das citações que utilizarmos nos nossos trabalhos acadêmicos, né, nos nossos textos científicos. Né. Então, continuamos observando algumas outras formas de indicação de autoria nesses textos. Né. Então, em algumas situações, nos depararemos com coincidências de sobrenomes de autores. Então, como fazer nesta situação? Né? Então, quando houver coincidência de nomes de autores, acrescenta-se as iniciais dos prenomes de cada autor. Tá? Se mesmo assim continuar a coincidência, né, que iniciar com a mesma letra, né, o prenome de ambos os autores, então serão colocados os prenomes por extenso. Outra situação acontece nas citações de diversos documentos de um mesmo autor publicados no mesmo ano. Então, serão distinguidas, nesse caso, pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética, tá? Após a data, após o ano de publicação da obra e sem espacejamento, ok? Outra situação também que iremos encontrar é quando o sobrenome do autor tem indicação de parentesco, filho, neto, júnior. Tá? Nesse caso, a indicação de parentesco deve permanecer junto com o sobrenome do autor, tá? Tanto no corpo do texto, como também na lista de referências. Tá? Ainda temos as situações em que não conhecemos o autor da obra ou não temos a indicação de autoria e responsabilidade de uma obra. Mesmo assim, né, nós temos que fazer essa referenciação, né, para não incorrermos em plágio. Né? Como fazemos a indicação, então, de autoria numa situação em que não sabemos quem é o autor? Então, nesse caso, nós utilizaremos a primeira palavra do título, seguida de reticências. Né? Ela será em letra maiúscula, né? No caso da listagem de referências, né? E se o título iniciar por artigo definido ou indefinido ou monossílabo, esse deve ser incluído
na indicação da fonte. E eu vou falar um pouquinho sobre citação. A citação que não apresenta o ano de publicação. Nessa citação, deve-se indicar uma data mais provável que esse texto tenha sido escrito. Agora, sobre citações diretas. As citações diretas, literais, textuais ou transcrições, elas são utilizadas ao longo do texto e são então cópias fiéis ao original. As citações diretas curtas são trechos transcritos conforme o texto original, cuja sua extensão não deve ultrapassar 3 linhas e deve-se utilizar aspas no início e no final do texto transcrito. As citações diretas longas são um texto com mais de 3 linhas, 4 centímetros a partir da margem esquerda, com letra menor do que o texto original. Sugere-se então com o tamanho 10. E a citação de citação, quando é utilizado algum trecho do documento já citado pelo autor da obra, mas que o pesquisador então não teve acesso. Neste caso, deve-se transcrever como a regra da citação direta. E a citação direta com omissão de palavras, onde pode-se omitir algumas palavras, mas deve tomar cuidado para que não seja comprometido o sentido do texto. Então, assim, falarei das citações de ilustrações e tabelas. Tanto as ilustrações quanto as tabelas, elas devem sempre apresentar a identificação e a respectiva fonte de consulta, que é da onde foi tirada tal informação, tal citação, né? Para a indicação dos dados, seguimos as mesmas regras de uma citação de texto, onde em primeiro lugar o sobrenome do autor ou dos autores, ou a instituição responsável, né, daquela publicação, e em segundo o ano e a página. Também nas citações de ilustrações e tabelas podem ocorrer as seguintes situações: uma cópia literal, que na lista de referências ela é organizada por ordem alfabética de autor ou de autores, né? E a citação direta é um exemplo de cópia literal de um trecho, de um texto ou de algum artigo. E temos também a adaptação de um autor, onde a gente, como exemplo, pode ser usado um organograma. Citamos no nosso trabalho o organograma do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, onde a gente põe o organograma bem organizado, tudinho, e na lista de referências, na hora de fazer as referências, a gente cita Portal do Judiciário, organograma do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, Natal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, 2012. Disponível o site que está disponível e acessado tal dia de tal ano. Esse é um exemplo que a gente usou na questão de adaptação de um autor. Temos também, conforme dados da própria pesquisa. Sim, no quesito conforme dados da própria pesquisa, no nosso trabalho a gente usou um exemplo de tabelas, onde você pode utilizar de qualquer assunto, né? E você gera aquela tabela
ali discriminando, nós usamos o exemplo de taxas médias anuais de variação da população por faixa etárias acumulada em tais regiões entre os anos 2000 a 2010, onde a gente faz todo discriminado por regiões, as porcentagens e as idades. E assim, na lista de referências, nesse quesito, a gente tem que colocar da onde a fonte foi tirada, né, que foi com base no IBGE, né, e daí o período, que é de 2000 a 2010, né, e a instituição que forneceu, né, a tal pesquisa. Também temos citações de informações verbais, onde uma informação verbal acontece por meio de palestras, entrevistas, programas de TV, cursos, aulas, entre outros, podendo ser usada apenas quando se é possível comprovar a sua fonte, a sua verdadeira origem do assunto, né? Então, assim, deve ser sempre entre parênteses essa informação, onde essa tal expressão, informação verbal, a gente coloca sempre os dados em nota de rodapé no trabalho, no texto. Sempre vai colocado em notas de rodapé. O exemplo que a gente usou é um trecho de uma fala da ex-presidente, onde ela fala sobre o anúncio de redução das tarifas de energia, e lá no finalzinho, depois que você põe a parte citada no texto ali, a tua referência, tudo, você vai lá em nota de rodapé e você coloca notícia fornecida por tal pessoa, né, da onde que veio a origem dessa notícia, anunciando tal assunto, e a data e o ano, tá? Temos também a citação de material não publicado, onde se usa para trazendo um pouco sobre citação de material não publicado, onde essas citações aparecem em citação de apostilas, folders, panfletos, entre outros, e faz-se da seguinte maneira. Primeiro lugar, numa referência de uma citação de material não publicado, faz-se a indicação do autor. Segundo, a data, logo após o número da página. Só tem um porém. Se não houver nenhuma data, deve ser informada uma data provável, né, sobre aquele artigo, aquela informação, tá bom? Para que não fique tão disperso o assunto sem nenhuma fonte. Citações diretas com comentário. O pesquisador pode fazer um breve comentário desde que seja curto e que não mude o sentido do autor. Deve estar presente entre colchetes. Citações com destaque de texto. Para enfatizar textos, pode-se destacar em negrito e itálico. Se no texto original já apresenta grifo, este se mantém. A expressão deve ser colocada após o número das páginas, separadas por vírgula. Citações indireta. Relata de forma resumida trechos, redação própria, sem mudar a ideia do autor. É necessário indicar a fonte como a citação direta. Citação indireta de diversos documentos. Nessa citação, pode usar vários documentos do mesmo autor, anos diferentes, mas deve-se mencionar de forma cronológica. Pode haver casos de autores que escrevem juntos, então cita-se autores e separa por vírgula as datas de publicações. São de referências. Quando o sobrenome do autor vier com terminações como filho, neto ou júnior, essas terminações devem aparecer após o sobrenome, todo em letra maiúscula também. Quando o sobrenome do autor for um termo composto pelo qual ele é mais conhecido, deve-se citá-lo por inteiro.
No caso de dois autores com sobrenomes iguais, então cita-se o primeiro sobrenome todo em letra maiúscula, após a vírgula o nome, com o segundo autor procede-se da mesma maneira. Quando o sobrenome for precedido de partícula, por exemplo, de, da ou e, essa partícula deve permanecer junto com o nome. Quando a partícula fizer parte do sobrenome do autor, então ela aparece antes do sobrenome em letra maiúscula também. Quando o autor da obra for uma entidade, por exemplo, uma associação, deve-se citar todo o nome da associação em letra maiúscula, visto que a associação é a autora da obra. No caso de obras sem autoria ou com autoria desconhecida, cita-se o primeiro nome da obra em letra maiúscula. O título ele deve aparecer exatamente como ele está na obra consultada. Quando houver subtítulo, eles devem ser separados por 2 pontos. Sempre deve estar destacado em negrito ou itálico. Com a globalização, muitas citações são retiradas de fontes digitais. Ao retirar de fontes digitais, isso não se torna impossível. Muitos artigos têm valor muito importante e são artigos digitais. Para você citar esses artigos, então, o que tu faz? Num primeiro momento é citar o sobrenome desse autor, todo em caixa alta, né? Seguido do sobrenome, né? Só com a primeira maiúscula, em negrito o título desse artigo, a cidade, o ano, o site onde ele está disponível, né? Esse artigo, e você também vai citar a data de acesso em que você acessou. Quando um artigo, um blog não tem uma autoria assim definida, porque muitos blogs são anônimos, nós temos muitas publicações, principalmente em sites institucionais, em que é um grupo da instituição que faz, então muitas vezes é um texto coletivo em que não se cita. Então, em vez de você citar o autor, você coloca a primeira palavra do artigo em letra maiúsculas e as demais em letras maiúsculas e cita em negrito o site ou o nome, a intitulação da instituição, a data da publicação, se houver, ou o ano, se houver uma aproximação, se você tiver estimativa. Se você não tem, deixa sem. E cita o site onde está disponível e a data de acesso do site. Revistas e jornais, eles têm algumas características bem interessantes para você estar citando, né? Então, que nem muitas revistas ainda vêm impressas. E no caso aqui, a nossa revista, vou aproximar ela um pouquinho para facilitar a visualização, né? Essa minha revista aqui, ela é uma revista, a revista de Aparecida, no caso aqui tem a publicação da Luciana Mendes, então eu vou fazer o quê? Mendes, Luciana, Mendes em maiúsculo, Luciana em minúsculo, né? Em negrito, a alegria de comunicar, certo? A página onde tá, né? No caso 28 a 29, essa revista de Aparecida, né? Ano 17, número 193, revista abril de 2018, certo? Assim eu faço a citação e a referência do que eu utilizei na minha revista de Aparecida, como um exemplo. Poderia ser qualquer outra revista, desde que você atenda essa necessidade da citação. Com o jornal acontece a mesma situação. Você vai mencionar, digamos, o nome do autor que escreveu o artigo do jornal ou fez a notícia, sobrenome em caixa alta, nome em caixa baixa, o nome da matéria, da reportagem, o título, né? O nome do jornal onde está publicado. Se houver página, você menciona essa página onde está publicada e daí faz a distribuição, certo? Então, isso é bem importante
no acréscimo do trabalho para poder identificar bem, né? Quando o jornal for digital, você coloca disponível em e cita o nome do jornal digital, seguindo essas mesmas referências, certo? Outra situação que ela é bem particular e ela é super importante quando se faz uma característica, né, fundamental aqui no caso, é quando você cita Bíblias, né? Muitas vezes ali, de repente, você pega e cita uma frase bíblica, é bem comum, já aconteceu comigo, inclusive, de citar a Bíblia. Como você vai fazer a citação da Bíblia? Primeira coisa é identificar a Bíblia, né? Que nem nesse caso, essa minha Bibliazinha, o que que acontece? Ela é a Bíblia do Novo Testamento e de Salmos e Provérbios. Então, vou pôr tudo em caixa alta, Bíblia, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Versão, nesse caso, a minha versão é dos Gideões, né? Que é um material que era distribuído, né? Então, o que que eu vou citar ainda aqui? Os Gideões Internacionais no Brasil, Campinas aqui, que é a cidade que fez a distribuição desse material, né? Companhia Nacional de Publicidade Filadélfia, Pensilvânia, e o ano de 1998 eu mencionei. Poderia utilizar uma outra Bíblia, um dicionário? Acontece da mesma forma, que nem podia ser a Bíblia judaica, né? Então, assim, como ela é uma Bíblia traduzida, então você cita o tradutor, né? Primeiro, né? No caso. Então, Stern David, que é o publicador, quem publica a Bíblia judaica. Ponto, Bíblia judaica completa em negrito, ponto, São Paulo, editora Vida 2010. Eu citei. Então, assim, isso é o fundamental em algumas situações particulares de citação.